Eu já vi o David Robertson ministrando em alguns lugares. Deus usava a vida dele para milagres de uma forma extraordinária. Eu já vi ele colocar várias pessoas à frente assim, surdos, mudos, assim, paralíticos, e ele simplesmente dá um comando assim, aquelas pessoas serem curadas. Era algo realmente sobrenatural o que eu vi acontecer nas reuniões do David Robertson. Ele faleceu, acho que agora foi no ano passado, foi janeiro desse ano. Janeiro desse ano ele faleceu, não está mais conosco, mas ele deixou muitos ensinos, principalmente sobre o falar em línguas. Mas uma das coisas que o David Robertson comenta, e ele comentava nos seminários dele, e isso marcou para mim, foi que quando ele, um dia Deus falou com ele que era para ele sair do trabalho dele, era para pedir a conta do trabalho, e se dedicar apenas à obra de Deus. E ele ouviu aquilo, o Espírito Santo falar com ele, e ele falou, ok. Chegou para o patrão, para a esposa dele, conversou, chegou para o patrão dele e pediu a conta e saiu do trabalho. Ele chegou em casa, para a esposa e disse, olha, pedi a conta do meu trabalho e agora eu vou viver para Deus. Aí a esposa falou assim para ele, bom, mas e como é que a gente vai sobreviver? Porque a Bíblia fala que aquele que não trabalha, não come. Aí ele falou, realmente, então já que agora eu trabalho para Deus, eu vou ter que fazer alguma coisa para Ele. E ele falou assim, bom, eu não tenho igreja, eu não tenho ministério ainda, eu não... tinha muitas limitações ali com relação a trabalhar na igreja, porque ele não tinha nenhum cargo na igreja, nenhuma função na igreja, mas ele disse assim, bom, eu vou orar, vou passar o dia orando. E ele pensou assim, bom, mas para mim orar em casa vai ficar meio complicado, né? Então vou fazer o seguinte, eu vou ver, tinha uma igreja próxima à casa dele, ele falou, olha, eu vou falar com o pastor dessa igreja, uma igreja bem tradicional. E ele chegou nessa igreja e perguntou, pastor, eu tenho uma sala de oração aí para eu ter um tempo para orar e ter um tempo com Deus? O pastor falou, olha, nós não temos nenhuma sala de oração, mas nós temos aqui um escritório, quase como se fosse um depósito assim que você pode usar ali para você ter seu momento de oração. E ele conta que ele chega nesse lugar, nesse escritório, e ele pensa assim, bom, como que eu vou fazer isso? Eu trabalhava 8 horas por dia, então eu também vou fazer isso, eu vou orar 8 horas por dia. E ele começou, né? E para ele criar uma disciplina, ele conta que tinha uma fábrica bem próxima a esta igreja, e ali tinha o sinal, né, ali na fábrica, né, do horário do almoço, do horário do café, tinha a sirene que era tocada conforme os horários, e ele pegava, tocava a sirene, ele começava a oração, dava o toque da sirene, era o horário do almoço, então ele saía, almoçava e voltava, à tarde tocava a sirene novamente, que era o cafezinho da tarde, e assim ele mantinha ali essa disciplina de oração. Mas ele conta que o primeiro dia que ele foi orar, ele chegou para a oração e falou, vou orar 8 horas por dia, vou ficar aqui. E ele começou, e talvez você já teve essa experiência também, e ele começou a orar, e ele começou a orar, e ele orou pela sua casa, família, amigos, pai, mãe, parente, igreja, tudo, né? Daí ele falou, agora eu vou começar a orar pelos missionários. Quem ele lembrou, ele começou a orar, ele orou por tudo que ele tinha para orar. Aí ele olhou no relógio, tinha dado 15 minutos de oração. Já passou por isso? Ou você orou por tudo que tinha para orar, aí você viu e falou, nossa, deve estar umas 2 horas. Não, mas é 15 minutos só de oração. Ele falou, e agora, o que eu faço? Aí ele pensou, bom, vou começar a orar em línguas. E foi quando ele começou a orar em línguas. Ele não tinha ensinamentos sobre isso, ele também não tinha ali alguém que o ensinou ele a orar em línguas, não teve ninguém que deu instruções para ele, mas ele começou a orar em línguas, e ele passava ali, período da manhã orando, período da tarde, e foram meses fazendo isso, se eu não me engano, em torno de 6 a 8 meses orando em línguas, até que um dia, o pastor dessa igreja disse assim, olha, vai passar hoje aqui um reverendo nosso, está passando pela cidade, e ele quer trazer uma palavra, numa reunião à tarde, né, numa reunião assim, era mais uma reunião de oração, de mulheres, um culto à tarde, e eu queria que você tivesse nessa oração, que você também estivesse aqui, para não ficar no escritório orando, né, estivesse aqui participando. Falou para o David Robertson, ele falou, não, tudo bem, eu vou participar. E deu a reunião do dia à tarde ali, ele conta que o reverendo começou
o sermão dele, e ele começou a ler o sermão. E quando o reverendo estava ali lendo aquele sermão, começou a dar uma agonia nele. Porque ele pentecostal daquele jeito, né? Oração em línguas. E aí a pessoa começou a ler o sermão, né? E foi ficando assim, enfadonho, lento. E ele estava ali, de repente, apareceu diante dele como se fosse um raio-x. Um raio-x. E nesse raio-x, ele estava vendo o osso da coxa, o fêmur. E esse fêmur, ele tinha ali um desvio de tamanho, onde ele via que a perna daquela pessoa era um pouco mais curta do que a outra. E ele está ali e olha aquele raio-x, olha aquela cena, e de repente ele olha para o lado. Quando ele olha para o lado, ele vê que a mulher que está do lado dele, ela tem esse encurtamento nas pernas. E aí ele pega, olha para ela e diz assim: posso orar por você? A mulher, educadamente, disse: sim. Mas o sim dela: sim, quando acabar a reunião, quando o senhor for embora, ora por mim. Ele, como um bom pentecostal, o que ele fez? Saiu ali de onde ele estava, enquanto o pastor estava ali, né, o reverendo lendo aquele sermão, ele pulou do lugar dele, grudou nas pernas delas e começou a orar. E ele começou a orar, e começou ali a falar em línguas, e de repente, a perna da mulher endireitou, e ela foi curada instantaneamente. E ela dá um salto, começa a pular: fui curada, fui curada. A outra que estava perto assim, já chega perto dele, e ele toca nessa pessoa, essa pessoa já cai, cheia do Espírito Santo. O outro já chega: eu quero isso também. Ele fala: então recebe. E foi. E ele começou a orar, e acabou com aquela reunião ali, né? Naquela tarde todo mundo foi cheio do Espírito Santo, as pessoas foram curadas, e foi algo sobrenatural, extraordinário que aconteceu. Ele conta que lembra de ter visto o reverendo pegando as folhas dele, assim, o sermão dele, juntando, dobrando todas as coisas, indo embora. Poxa, hoje em dia ia ser o iPad, né? Só fechando o iPad, indo embora. Nesse tempo era juntando as folhas. Mas, a passar desse momento, esse mover aí de tudo que aconteceu, quando ele sai para o lado de fora, e ele está ali ainda impressionado com tudo aquilo que aconteceu, ele ainda está impressionado com todo aquele mover de Deus, e ele começa a falar ali: Deus, o que é isso? O que aconteceu aqui? E algo que me marca muito nessa experiência do David Robertson, é que ele diz assim, que o Espírito Santo fala com ele: você acidentalmente descobriu a fonte do poder. Qual era a fonte do poder? Às 8 horas por dia, ele orando em línguas. Às 8 horas por dia, ele ali ministrando ao Senhor, buscando a Deus, tendo essa comunhão com o Espírito Santo, esse relacionamento com o Espírito Santo. Isso era a fonte do poder. Sabe, queridos, para eu e você, assim como Jesus, que venceu o diabo, venceu o inimigo, ele estava cheio do Espírito Santo. Para eu e você, vencemos as limitações, as tentações, o dia a dia. Nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Se você quer que Deus use a sua vida com milagres, prodígios, maravilhas, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos se esvaziar das coisas desse mundo e ser cheio do Espírito de Deus. Precisamos que essa linguagem sobrenatural de oração, ela se torne comum nas nossas vidas, ela seja o diário nas nossas vidas, não só no domingo na hora da igreja, não só na hora da vigília, não só quando tem oração uma vez na semana na igreja, mas isso diariamente, todo dia, toda hora, todo o tempo. Amém?